Diz assim, Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Não é? Isso está na página de número 13. Para você que está começando hoje, não tem problema. Porque nós tratamos de assunto específico, né? Aqui não é aquela sequência de um assunto após o outro. Hoje nós vamos falar do juízo final e em seguida o plano de redenção. Tá? Pois bem, então vamos lá. O último de todos os julgamentos, o do grande trono branco, é conhecido como juízo final. Já dissemos que juízo final ou juízo do trono branco é a mesma coisa. Tá? Os termos grande e branco aludem a poder e glória, bem como a santidade e justiça do justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, designado pelo Pai para julgar com justiça. Ele julgará os povos com retidão, em todos os julgamentos escatológicos, no tribunal de Cristo, no julgamento de Israel, no julgamento das nações, no julgamento do diabo e suas hostes e no trono branco. Amém? Vocês veem que em cada citação tem referências bíblicas. Amém? Vão lá, em casa, com cuidado ali, com bastante tranquilidade, no conforto do seu lar. Você vai conferindo uma por uma dessas referências que são bastante aqui, são em abundância. Número 1. Quem participará do juízo final? Né? Tem alguém aqui que quer participar do juízo final? Que não, né? Mas talvez nós estaremos ali. Vamos ver em que condições estaremos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, está escrito que o Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Os vivos, no tempo desse julgamento final, já terão sido julgados, exceto os sobreviventes do milênio. Mas observe que o juízo final é o julgamento dos mortos, termo que aparece em Apocalipse capítulo 20, versos 11 ao 15. Aparece ali 4 vezes. Todos os mortos em pecado, que ainda não tiverem sido julgados, estarão em pé diante do trono branco. Quem são eles? Os mortos que não ressuscitarem no arrebatamento da igreja. Número 2. Os mortos da grande tribulação e na batalha do Armagedon, que não ressuscitarem antes do milênio. E número 3, os pecadores consumazes que morreram durante o milênio. Tá? Como nós sempre adiantamos aqui, vão surgindo algumas dúvidas, algumas indagações, mas no decorrer da aula, muitas dessas dúvidas vão se esclarecendo e aquela sessãozinha de perguntas e respostas no final. Ok? Pois bem. Então nós vamos ler esses 3 parágrafos aqui e depois nós vamos comentar um por um. Não serão proferidas nesse último grande juízo 2 sentenças, como ocorreu no julgamento das nações. Né? Então, segundo o estudioso aqui, não haverá 2 sentenças. Haverá uma única condenação para os ímpios. Isso no juízo do grande trono branco, juízo final.
Alguns teólogos dizem que os salvos também hão de ser julgados, mas isso contraria o que Jesus afirmou em João 5:24. O termo juízo, do grego krisim, aqui diz respeito à decisão e julgamento, no sentido forense, especificamente acerca do juízo divino. Nesse caso, o salvo em Cristo já tem a vida eterna e não mais será julgado quanto ao pecado, a menos que se desvie do caminho da justiça e morra sem Cristo, né? Mais um para a gente entrar comentando. O que foi dito acima também vale para os servos de Jesus Cristo, dentre os povos naturais que vierem a morrer durante o milênio. Por analogia, assim como os mortos em Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja, não serão julgados quanto ao pecado ao ressuscitarem. Também não haverá necessidade de os mortos em Cristo durante o milênio ressuscitarem para comparecer diante do justo juiz na qualidade de réus, porque eles precisariam ouvir, né? Por quê? Pergunta. Precisariam ouvir a sentença de salvação, uma vez que já terão a plena certeza e a garantia de que estão em Cristo. Muito bem. Então vamos aqui esclarecendo algumas coisas. Nesse primeiro parágrafo, quando está perguntando aqui quem participará do juízo final, a resposta é clara. Vai participar os ímpios de todas as eras, desde Caim até o último a morrer em pecado, né? Isso após o milênio, né? E após a batalha ali de Gog e Magog, né? Então, todos os mortos e vivos. Por quê? Vai ter gente viva após essa batalha? Olha, acredita-se que no final, na batalha de Gog e Magog, né, após o juízo, o milênio, quando o Senhor Jesus vai vir e então Satanás já vai ter levantado a última revolta contra os santos, então o Senhor vem, aniquila tudo ali e já instaura imediatamente o juízo final. Tudo que existir no universo vai ser julgado. Porque logo após isso, o Senhor vai destruir todo o universo. Não é assim que está escrito? Que Ele vai fazer novos céus e nova terra? Então Ele vai destruir tudo. Acabando então o juízo final, Ele destrói tudo e refaz novos céus e nova terra. Né? Por que seria isso necessário? Sei. A gente não tem resposta para tudo. Né? Sabemos que muitas coisas, elas só serão esclarecidas lá na glória, lá na eternidade. Por que o Senhor tem que destruir tudo? Ou por que Ele quer destruir tudo? Ele é soberano em sua vontade. Não cabe a nós questionar a vontade de Deus. Nós estamos aqui para discutir e tentar entender algumas coisas. Paulo diz que as coisas reveladas pertencem a nós. E as misteriosas e as escondidas pertencem a Deus. Né? Então, nessas perguntas aqui, quando ele pergunta quem são os que vão comparecer diante do grande trono branco, ele diz dos mortos que não ressuscitarem no arrebatamento da igreja. Né? Sabemos que quando a igreja for arrebatada, os mortos vão ressuscitar primeiro. Lembra que nós falamos a respeito disso? E vão se encontrar com a igreja. Quais mortos vão ressuscitar? Aqueles que morreram debaixo da promessa, aguardando a salvação. Aqueles que morreram antes de Cristo e os que morreram depois de Cristo. E os que não ressuscitaram são os ímpios. Aqueles que rejeitaram a salvação de Deus desde Abel até o momento do arrebatamento. Muito bem. Número 2. Os mortos durante a grande tribulação e na batalha do Armagedon que não ressuscitarem antes do milênio. Né? E é claro, não vão ressuscitar aqui antes do milênio. Esses mortos durante a grande tribulação, né, os ímpios, na batalha do Armagedon que não ressuscitarem antes do milênio. Aqui nós estamos falando de juízo final.
Tá? Aqui nós estamos no juízo final, quem vai comparecer para ser julgado e condenado. E número 3, os pecadores costumazes que morrerem durante o milênio. Nós vamos passar, né, pelo estudo do milênio e vamos ver, né, como é que vai acontecer, se pessoas vão morrer, se não vão, como é que vai acontecer a situação durante o milênio. Mas aqui ele já adiantou que pessoas vão morrer durante o milênio, morrer em pecado, e vão ter que comparecer diante do trono branco. Aqui também nesse segundo parágrafo ele diz que vai ser proferida uma única condenação. Né? Todos aqueles que comparecerem diante do grande trono branco já vão comparecer ali na condição de condenados. Eles só vão chegar ali para receberem de Deus a sentença. Por que isso é necessário? Porque Deus é justo. Deus é justo. Não temos nós, na nossa justiça, né, entre aspas, aqui no nosso país, que todos têm direito a um julgamento justo, mesmo aquele criminoso terrível, né? Lembra que aconteceu aí esse julgamento da semana passada, até essa semana? Aquele moço que mandou matar a esposa, que era médica, né? Então, foram dias, né, mais de uma semana de julgamento, 900 páginas, enfim. E aí, então, proferiram ali a sentença. Mas não já sabia-se que era ele quem tinha mandado matar? Tinha o executor, o intermediário, tinha tudo certinho. Então não era só deixar o sujeito lá apodrecer na cadeia? Não. Inclusive tem um deles lá que parece que já vai com o semi-aberto, né? Olha que maravilha, né? O sujeito vai lá, mata, confessa, aí a pena dele é reduzida porque ele colaborou com as investigações. Aí, como ele já está preso há algum tempo, ele já vai para o semi-aberto, né? Isso, irmãos, é a justiça nossa. Agora, a justiça de Deus não funciona assim não, nós sabemos disso. Chegou lá, recebeu a condenação, aqui no juízo final, é lago de fogo, é tártaro, é geena mesmo. E ali por toda a eternidade. Antes se dizia que no Brasil, todos eram suspeitos até que se provasse a inocência, né? Todos são culpados até que se prove a inocência. Aí mudou hoje em dia. Todos são inocentes até que se prove a culpa. Né? Vendo como é que as coisas vão rodando, vão girando? Daqui uns dias, irmãos, daqui uns dias você já imagina o que vai estar acontecendo. Isso se nada for feito ou se Jesus não intervir. Mas, tudo bem. Nós estamos falando aqui de coisa que vai acontecer daqui a muito tempo ainda. Então haverá uma única condenação, uma única sentença. Apartai-vos de mim, maldito. Alguns estudiosos sugerem que no juízo final não haverá palavras. Porque quem comparecer diante do grande trono branco já sabe da sua condenação. Então ele simplesmente vai comparecer, porque é um decreto, tem que comparecer ali. Compareceu, recebeu a sentença e já. Ah, não é para a esquerda, né? Direita é diferente. Direita é para os bons, esquerda é para os maus. E já parte para a esquerda, para onde é que está o lago de fogo que arde com enxofre. Né? Muito bem, o terceiro parágrafo fala aqui que o que foi dito acima também vale para o servo de Jesus dentre os povos naturais, que morrerem durante o milênio. Irmãos, muitas pessoas têm dúvida com respeito ou com relação às pessoas que vão morrer sem conhecerem o Evangelho. Né? Tribos indígenas, povos aí de vários lugares, da Ásia, da Oceania, né? Do Oriente, que não têm acesso à Bíblia, ao Evangelho. Como é que Deus vai julgar essas pessoas? Ele simplesmente vai pegar todo mundo e jogar no lago de fogo? Nós temos um costume de querer condenar, né, aqueles que não leem a nossa cartilha, não é assim? Irmão, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Mas e quem não tem essa oportunidade? Imagina lá na China, aquela maravilha que é, onde estão matando cristãos, destruindo igrejas, um país com 1,5 bilhão de habitantes, indo para mais isso aí.
Como é que se fala de Jesus para essa gente toda, tendo as restrições que o governo de lá impõe? Então fica muito difícil, fica quase impossível se pregar o Evangelho. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão, não está escrito, quando Jesus falou lá em Mateus 24, que nós vamos tratar aqui, e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim? Então, o mundo só vai acabar, né? Ou Jesus só vai vir, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. E essa fala não está errada, não. Mas só que nós vamos descobrir daqui a alguns dias quando é que isso vai acontecer. Ok? Pois bem, número 2. Porque a morte e o Hades darão os mortos. Aqui morte e Hades, inferno, né? Segundo Apocalipse capítulo 20, verso 13, o mar dará os mortos que nele há. Jesus também afirmou que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde quer que estiverem os pecadores, ressuscitarão para comparecer diante do trono branco. A morte, do grego Thanatos, e o inferno, do grego Hades, darão seus mortos, os quais, após o juízo final, serão lançados no lago de fogo. O vocábulo morte aqui é uma metonímia e alude a todos os corpos de ímpios, oriundos de todas as partes da terra, seja qual for a condição deles. Há pessoas cujos corpos são queimados, outras morreram decorrente de acidentes ou grandes explosões. Todos terão seus corpos reconstituídos para que compareçam perante o juiz. Mas não é a alma que vai ser julgada? Como é que falam assim, olha, quando morre, o espírito volta para Deus que o deu, não é assim? O corpo volta para o pó, né, de onde saiu, e a alma aguarda julgamento ou galardão. Mas então por que se diz na Bíblia que serão reconstruídos todos os corpos e comparecerão diante do grande trono branco? Imagina essas pessoas que morrem queimadas, vira cinza, vira, simplesmente acaba, não volta nem para o pó, não é? Pessoas cremadas, né? Hoje em dia assim, a Bíblia manda enterrar as 7 palmos, mas eles queimam ali, pegam a caixinha de cinza e jogam. Tem gente que joga no mar, né? Joga em cima de um rio, em cima da cidade, assim onde nasceu, já não basta, tem que jogar a cinza em cima, né? Da cidade, do camarada lá. E irmãos, essas pessoas terão seus corpos reconstruídos e vão comparecer diante do justo juiz. Aqui está mais um mistério, irmãos, que tem bastante especulação a respeito disso, mas fato concreto, por que disso acontecer, aqui não tem. O fato é que vão comparecer, né? E quando nós sempre falamos, mas aqui o crente não vai comparecer diante de juízo final, né, diante de trono branco. Por que eu preciso saber disso? É bom saber, né? É bom saber, porque assim a gente pode se preparar, né? Porque quando você conhece aquilo que te espera, você se precavê. Quando você conhece o seu inimigo, fica mais fácil de você combatê-lo, não é isso? E também para tirar algumas dúvidas de alguém que porventura venha até você perguntar, né, sobre isso. Então, aqui é claro de maneira resumida, para a gente ter uma ideia de como será o juízo final. O segundo parágrafo, no ponto 2, como todos terão de comparecer perante o justo juiz, em seu estado pleno, espírito, alma e corpo. Estes elementos terão de ser reunidos. Daí a ênfase de que a morte e também o inferno darão seus mortos. Porque o inferno na passagem a preço é Hades, também empregado de forma metonímica.
Assim como a morte dará o corpo, o Hades dará a parte que não está neste mundo físico, isto é, a alma. Na verdade, aqui, segundo esse comentarista, alma mais espírito, né? Aqui há alguma discussão muito grande a respeito de alma e espírito, se os dois são mesmo, né? Se isso se divide, né? Nós não vamos entrar nesse termo aqui. Só sabemos que vai comparecer diante do grande trono branco, o ser por completo. Por quê? Porque aqueles pecados que foram cometidos no corpo, tem pecados que são cometidos por pensamento, por intenção, por ação, no corpo. Então vai ter que comparecer tudo ali, espírito, alma e corpo, para receber a condenação e estarem para sempre no lago de fogo. Se vai ter fogo de verdade, a Bíblia diz que vai ter. E é um fogo que queima muito mais do que esse que nós somos acostumados a ver. Mas tem fogo mais quente do que um outro fogo? E tem, né? Dependendo da combustão, né? Dependendo do que alimenta o fogo, um fogo ele é mais quente do que o outro. E esse lago de fogo, a Bíblia diz que ele é tão quente que ele arde como um enxofre. Se até o inferno vai para dentro desse lugar, irmãos, imagina o tormento que é isso. Alguém vai dizer, mas isso aí é terrorismo espiritual. Não precisa ficar falando sobre isso. Por não falarem, por ficarem nessa história de que não precisa falar disso, não precisa falar daquilo, se houve pouco ou quase nada nos nossos cultos a respeito de juízo final, né? Milênio, segunda vinda de Jesus. Não! Qual é a temática das pregações nos dias de hoje? Você já sabe até os temas. Já sabe. E aí a pessoa, eu acredito, ele está falando o seguinte, eu acredito que você já ouviu essa passagem não sei quantas vezes, mas Deus nos traz uma revelação diferente. Aí se você vai para aqui, olha a quantidade. 66 livros, 900 e poucos capítulos só no Antigo Testamento, 260 só no Novo Testamento, 1183 capítulos. Você tem aqui 31.000 versículos na Bíblia inteira. Como os hinos da harpa, da nossa harpa, mais de 600. Alguém ouve cantar um hino no sábado e repete os mesmos hinos no domingo. Vocês não acreditam, não? Eu ouvi isso esse final de semana. Irmãos, misericórdia. Aí, você sabe o que eles falam? Deus está confirmando a palavra. Aquele Deus pequenininho da caixinha, sabe? Agora o Deus onisciente, aí muda. Mas, como não é aula de homilética, né? Então vamos voltar para cá. Todos os sentenciados ao lago de fogo no trono branco serão pecadores já condenados por antecipação. Já sabemos disso. Haja visto o Hades ser um lugar de tormentos, onde os injustos aguardam a sentença definitiva. Nenhuma alma salva em Cristo se encontra no Hades, mas no paraíso. Diante do exposto, que significa a morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Denota que os corpos e as almas dos perdidos, que saíram do lugar onde estavam e foram reunidos na segunda ressurreição, a dar condenação. Depois de ouvir a sentença do juiz, serão lançados no inferno, propriamente dito, o lago de fogo. Já falamos anteriormente onde é que se imagina que o inferno está localizado, Então ele vai ser tirado dali e lançado dentro do lago de fogo, onde já vai ter sido inaugurado, porque o falso profeta e o anticristo, eles inauguraram o lago de fogo
né? Logo após a batalha do Armagedon, no finalzinho da grande tribulação, né? Antes do milênio. Portanto, a frase "a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo" tem uma correlação com o que Jesus disse em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, as almas, o Hades e os corpos, a morte, serão lançados no Geena, o inferno final. Depois disso, nunca mais haverá morte, o último inimigo a ser vencido. Quando Paulo desafia e diz, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, seu aguilhão? Aqui ele está falando de algo que ainda vai acontecer, né? Porque hoje em dia desafiar a morte é meio complicado. Número 13. Como será o julgamento dos que tiverem morrido sem ouvir o Evangelho? Lembra que nós adiantamos um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque Deus é um Deus justo, né? Como é que ele ia condenar alguém ao inferno sem que esse alguém não tivesse a oportunidade de ter ouvido algo para trabalhar a sua salvação? Eles certamente serão julgados, mas não sabemos ao certo quais serão os critérios, exceto quanto à infalível justiça divina. Principalmente por se tratar de uma exceção, o justo juiz não deixará de tratar desse caso com imparcialidade. Como disse Abraão ao Senhor em sua intercessão por Ló: longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo como ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo. Então ele não vai condenar, né, todo mundo porque simplesmente não ouviram falar, né, que Jesus cura, salva, liberta, batiza. Ele não vai simplesmente jogar no lago de fogo do inferno simplesmente porque a pessoa não ouviu algo a respeito do Evangelho. Então vamos mais. Não cabe a nós fazer afirmações apressadas e dogmáticas quanto ao presente assunto. Porém, o texto de Romanos 2,12 apresenta algumas certezas quanto ao juízo final no que concerne às pessoas mortas sem nunca terem ouvido a mensagem salvadora do Evangelho. Letra A. Tendo conhecido ou não o Evangelho, todos serão julgados segundo as suas obras, e os pecadores impenitentes serão condenados. Assim, pois que os que pecaram sem a lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Em Ezequiel, capítulo 18, versos 20 ao 24, fica claro que Deus pune a alma pecadora, além de considerar tanto o arrependimento do ímpio, quanto o desvio do justo. Estamos falando de um Deus de justiça, que conhece as intenções do coração. Letra B. O julgamento não se dará com base no que uma pessoa dizia ser, e sim no que de fato ela praticou na terra. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Letra C. A lei aqui não é propriamente o Evangelho, mas aquilo que a pessoa assimilou durante a sua vida em relação a Deus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Como aqueles que não têm lei poderiam proceder de acordo com ela. O Senhor não se revela ao ser humano apenas pela sua palavra. A própria criação manifesta a glória e a sua divindade. Letra D. Essa lei fica gravada no coração dos homens, e as suas consciências e os seus pensamentos os acusam ou os defendem, a fim de que não tenham reclamações naquele dia.
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. E letra E: tudo que está gravado no coração dos seres humanos, na parte mais profunda do seu ser, virá à tona. Os livros se abrirão no dia do juízo, e Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos de cada um. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, né? Então nós tivemos aqui apenas uma ideia, né? Um relance sobre como serão julgadas as pessoas que nunca ouviram o evangelho de salvação. Tá? Alguém pode dizer: ah, mas eu não conheço tudo do evangelho, eu só conheci um pouquinho, entendeu? Então eu vou ficar aqui com a minha consciência, né? E então Deus lá no final ele vai me julgar de acordo com a minha consciência. Nós estamos falando aqui, irmão, de outras culturas, ok? Tribos indígenas, tá? Estamos falando de pessoas que não têm a oportunidade de ouvir o evangelho. Estamos falando de situações muito diferentes da nossa. Para nós, não. Para nós, cabe-nos obedecer, para não sermos condenados. Né? Nós não podemos criar uma situação para nos justificar. Né? Sabemos que temos um que nos justifica, que é Cristo Jesus. Mas nós não podemos ficar criando uma situação para dizer: ah, não, eu não vou fazer isso, eu faço aquilo. Não. Siga a Bíblia, siga os ensinamentos de Jesus, seja obediente e fiel ao que o Evangelho diz, e então escaparemos do juízo final. Porque chegar no juízo final, irmãos, é simplesmente receber a condenação mesmo. Pois bem. Número 4. Quais serão os critérios do juízo final? A salvação é exclusivamente pela graça, mas os mortos sem salvação serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, isto é, segundo as suas obras. E aquele cujo nome não constar no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso significa que o Senhor tem um registro de tudo o que fazemos. Irmãos, como será para nós chegarmos lá no céu e termos, né, parentes, amigos que morreram sem Jesus? Como é que nós vamos nos comportar? Já pararam para pensar? Você ali nas bodas do Cordeiro, não é? Sabendo que a segunda morte não tem poder mais sobre você, como Paulo diz, né? Já está salvo, está lá no céu. Aí você está salvo. Aí agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, não é isso? A luta foi embora, agora é só vitória, né? Aqui na terra isso é só... Mas enfim. E aí você pensar assim: poxa vida, eu tenho familiares que não estão aqui. E eles morreram, assim, ao meu ver, sem salvação. Sabemos, irmãos, que lá no céu nós não teremos esse sentimento que nós temos hoje, né? De pesar, né? Também sabemos que a Bíblia nos garante que a nossa natureza será semelhante à natureza dos anjos, né? Anjo não tem assim esse sentimento que nós temos aí, não. Anjo trabalha exclusivamente em cima da obediência, da vontade de Deus, né? É como se ele nem tivesse sentimento. Se Deus disser vai lá e faz, ele faz. Lembra quando o anjo foi designado para destruir Jerusalém? Ele desembanhou a espada e quando ia acontecer deu ouro, né? Não, vamos lá. Eu vou agir com a minha misericórdia por enquanto, né? Vou agir com misericórdia e vou dar mais uma oportunidade. Não vou conseguir.
Mas o anjo não se preocupa com isso não. Essa história de gente falar assim, eu falei para o anjo, irmão, vocês já viram esse camarada? Vai lá, anjo, pega ele. Primeiro, nenhum ser humano tem autoridade sobre anjo, tá? Anjo não obedece a comando humano. Anjo obedece a comando divino. Ok? Então, quando vocês vão ver esses pregadores, né, calça frouxa aí, ficar mandando um anjo bater no outro, o bom seria nem continuar ouvindo, porque ali você está se contaminando. Né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o lugar que a gente vai. Mas, se por infelicidade você estiver num lugar como esse, e esses caras começaram com essas ladainhas, simplesmente você faz como Paulo orienta, né? Coloca aquilo que pode aproveitar no bolso, né? Bom, e se você não tiver um bolso furado, faz um buraco nele para aquelas coisas que não prestam e entrando ali já nem ficando. É porque corre o risco, né? É perigoso. A gente luta tanto, irmãos, para ensinar. Investe, gasta tempo, dinheiro, uma coisa e outra, para ensinar a verdade. E olhem, é trabalhoso. Quem trabalha com ensinamento, escola bíblica, essas coisas assim, sabe muito bem o que eu estou falando. Mas esses camaradas chegam aí prometendo uma chave, um óleo, sei lá o que, irmãos, as igrejas enchem, praças enchem. E o pior, eles falam 15 minutos lá e aquilo parece que vira doutrina para as pessoas. Coisa que você gasta 6 meses, 1 ano tentando ali, ó. Né? Mas a gente não pode desanimar, nós temos que continuar combatendo o bom combate. Número 5. O que é o livro da vida? É o registro de todos os salvos, de todas as épocas. Alguém vai dizer, irmão, mas eu já sei o que é isso, meu nome está lá. Mas se for para você explicar para alguém, como é que é? Se alguém te perguntar, o que é esse livro da vida? Por que vocês falam tanto que o nome tem que estar escrito no livro da vida? Alguns teólogos afirmam que Deus relacionou toda a humanidade no livro da vida. Olha só, hein? E risca dele quem não recebe a Cristo como Salvador. É uma ideia, alguns falam sobre isso. Não obstante a promessa, que diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. Essa palavra é dirigida aos salvos que vencerem, permanecendo em Cristo. Não é para todo mundo. Em Apocalipse 4, verso 3, o apóstolo Paulo mencionou cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Porém, antes asseveraram, estais sempre firmes no Senhor, amados. Aí as pessoas falam assim, irmão, o que acontece com essas pessoas que às vezes vão para a igreja, desviam, depois voltam, né? Aí o pastor ou o pregador que seja, aí faz o apelo, a pessoa volta, aí ora lá, Deus escreve o nome dele no livro da vida. É isso? É um pedido, né? Ó, seu nome no livro da vida, eles vão para selar com o sangue de Jesus ainda, sela com o sangue vivo. Aí deu um tempo, a pessoa desvia de novo. E aí? Aí Deus escreveu o nome, mas daí um dia, apagou o nome. Aí escreveu de novo, apagou de novo. E aí? O Deus onisciente sabe se a pessoa vai desviar ou não. É isso? Aí, o pessoal da teoria da eleição e da predestinação vai dizer que aqueles que são destinados para serem salvos, de uma forma ou de outra, o nome vai estar lá e nunca vai sair. E aqueles que estão destinados para a condenação, Deus seletivo, né? O Deus que faz acepção, né? Segundo eles. Não importa o que a pessoa vai fazer, ele vai ser salvo mesmo, porque o nome dele vai estar lá. Ele está destinado à perdição. O Deus que a Bíblia nos apresenta não é um Deus dessa forma, não. Agora, então como é que acontece? Deus escreve o nome e apaga depois? Não. Deus, na sua onisciência, Ele vai escrever o nome da pessoa no livro da vida
quando ele, sabe que a pessoa não vai desviar mais. Ah, mas então eu não posso pedir para Deus escrever? Pela fé, pede. Agora, se ela vai desviar, aí é um problema dela. Pois bem, outros teólogos afirmam que Deus inseriu nesse livro somente os nomes dos eleitos para a salvação. Falamos antes. Mas em Apocalipse 17 está escrito que os nomes dos salvos são relacionados no livro da vida desde e não antes da fundação do mundo, Desde a fundação do mundo. Há uma enorme diferença entre antes e desde No grego, o termo desde, o significa a partir de. Então, a partir de Adão, e aí o primeiro a morrer que foi Abel, então Deus vai relacionando o nome dos salvos. Mas ele relaciona depois que morre? Não. Ele relaciona a partir do momento que a pessoa aceita a salvação. Aceitou a salvação levantando a mão numa igreja, irmãos, ou lá numa tribo indígena, onde nunca vão ver um homem branco, não importa. O nome vai estar relacionado ali. Nós estamos tratando de um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece o fim desde o começo. Ele não precisa esperar que alguém vá ficar na igreja 50, 100 anos para ver se essa pessoa não vai desviar para ele escrever o nome ou riscar o nome. Não é isso. Nós estamos apenas aqui tratando de alguns pormenores. Agora, afirmar uma coisa ou outra é muito complicado. Porque muitos que já afirmaram algumas situações caíram no descrédito. Por quê? Porque foram desmascarados pela própria palavra de Deus quando entenderam que isso ou aquilo não era verdade. A frase cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, denota que os nomes dos salvos vêm sendo inseridos no livro da vida desde que o homem foi colocado na terra, criado por Deus. Esse mesmo tipo de construção frasal foi empregado em Apocalipse 13, 8, para denotar que todos os cordeiros que foram sendo mortos desde o princípio apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Não existe, pois, uma lista de eleitos previamente pronta antes que o mundo viesse a existir. Então, segundo esse comentarista e segundo a nossa concepção, a teoria da eleição e da predestinação, ela não existe. Uma pessoa só pode ter o registro do nome em cartório depois do seu nascimento. Aí alguém vai dizer, irmão, você está falando de homem. Nós estamos tratando de Deus, Bíblia. Irmãos, os seres humanos têm princípios que retratam os princípios de Deus. É claro que não são exatos, sabemos disso. Mas Deus, ele vem inserindo na mente humana para que o ser humano faça aquilo que ele já tem feito desde a eternidade. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia. O ser humano tem o nome registrado no cartório a partir do seu nascimento, e não antes. Por enquanto, ainda gênero masculino. Daqui a um dia, já estão dizendo que não tem nem gênero, Enfim, que esse demônio caia por terra, mas por enquanto é aqui, nasceu, você vai lá e registra. Agora, antes de nascer, não tem como, Porque lá vai ter que dizer se é menino, que horas que nasceu, se é menina, não é isso? A cor, Enfim. Da mesma forma, o nome de um salvo só passa a constar no livro da vida após o seu novo nascimento, na medida em que os indivíduos creem em Cristo e o confessam como Senhor. Eles vão sendo inscritos no rol de membros da Igreja dos Primogênitos, a Universal Assembleia. Segundo a palavra de Deus, existe a possibilidade de pessoas salvas que não preservarem ou perseverarem até o fim, terem os seus nomes riscados no livro da vida do Cordeiro. Serão riscados no livro da vida
os que permanecerem desviados do Senhor em pecado. Né? Então, quanto a isso, nós não temos dúvidas. Eu achei interessante, irmãos, aqui, quando fala-se a respeito de livros, né? Irmãos, já ouviram falar a respeito de alguns livros na Bíblia? Vamos ver. Aqui, esse livro que chegou para minha atenção é o Apocalipse, a maior profecia do mundo, do Lamartine Possela, da editora Vida. Livro dos vivos. Nós temos o livro dos vivos, o livro da vida, o livro das lágrimas, o livro das obras, o livro dos 7 selos, o livro das memórias. Irmãos, está na Bíblia? Está. Temos as referências, né? É porque às vezes passam algumas coisas despercebidas, né? Livro dos vivos, sejam riscados do livro dos vivos, e não tem o registro com os justos. Salmo de número 69, verso 28. Livro da vida. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Filipenses, capítulo 4, verso 3. Livro das lágrimas. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Salmo 56, verso 8. Livro das obras. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Livro dos 7 selos. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1. O livro das obras é Apocalipse capítulo 20, verso 12. E o livro das memórias. De quem Deus se lembra? A pergunta, se é que ele se esquece de alguém, né? Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Gênesis 8, 1. É claro, irmãos, que essas coisas parecem não fazer muito sentido, às vezes, né? Eu quero saber de livro, de sei lá o quê, livro de um, livro de outro. Mas às vezes é interessante, nós sabemos, né? Livro das lágrimas. A Bíblia diz que Deus colhe as lágrimas, né? E alguém chegou a dizer aqui, inclusive nesse comentário, que existe um lugar onde todas as lágrimas dos justos foram colhidas e anotadas. Anotado o momento, o motivo, enfim, está tudo ali. E não é para que isso? Olha, isso vai ser para você, né, lá na eternidade, vai ter muita coisa. Você tem muito tempo para fazer, não é isso? Então, para você não ficar muito ocioso lá, falei heresia, pelo amor de Deus. Então, você vai ter os livros lá para você ler. Está entendendo? Livro das obras, coisas que nós nem lembramos que fizemos, né? Que Abraão fez, que Noé, que Jó, enfim. Nós vamos ficar ali tratando desses assuntos por toda a eternidade. Maravilha, né? Aí quem não gosta de ler, irmão? Vai fazer alguma outra coisa, né? Aprender. Vai aprender a ler, né? Brincadeira, irmão, é só para descontar um pouquinho, né? Nós vamos aqui para um outro assunto, que é o plano de redenção e a ressurreição. Nós vimos, irmãos, que os assuntos, eles são de forma resumida, né? Por causa do tempo que nós temos aqui. Mas, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho 4 volumes que
vão nos ajudando a entender um pouco mais a respeito das coisas que breve vão acontecer, né? São autores como falei aqui, o Lamartine Fossella, o Ciro Sanches, o Antônio Gilberto, né, o Severino Pedro. São pessoas que falam a nossa língua, são linguagens simples, né? Não são aqueles assuntos acadêmicos, não que eles não são, mas eles tratam de assuntos de uma forma clara, que nós conseguimos entender muito bem, né? Existem outros assuntos mais detalhados, mais profundos, mas aqui são escritores que eu recomendo, que você pode adquirir, que com certeza será um bom investimento. Então, o plano de redenção e a ressurreição. Nós vamos ver aqui, irmãos, muitas referências, né, sobre esse plano de redenção. O livro de Gênesis fala sobre o princípio da redenção, enquanto o Apocalipse trata da consumação da redenção. Cristo iniciou a obra da redenção, a igreja lhe está dando continuação. Depois Cristo e a igreja concluirão. Concluirão? Cristo e a igreja vão concluir isso? Sim, no milênio. No milênio, todo esse plano de redenção ele vai ser concluído. Nada, irmãos, que Deus prometeu ou iniciou nesse mundo vai ficar inacabado, incompleto. Tá? Vai ser tudo cumprido, tudo concluído. Para que possamos entender todo o escopo da redenção, teremos de compreender o que se perdeu através do pecado. Pois a redenção é restauração de tudo quanto foi perdido por causa do pecado. Número 1. O homem perdeu a sua alma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Morte espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18,4. Morte de indivíduos. Lembra que Deus falou para Ezequiel? Existe um provérbio em Israel, Deus falando para Ezequiel. Os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Quando vinha ainda uma lei antiga que dizia que Deus castigava o pecado do pai, dos filhos, né? Por não sei quantas gerações, alguém dizia até 1000 gerações. Não, até 4 gerações, né? Perdão. Mas se lembrava da sua misericórdia até 1000 gerações, não é isso? Mas Deus falou para Ezequiel a partir de agora: a alma que pecar, essa morrerá. Ah, irmão, Deus mudou? Não, Ele é soberano. Deus trabalha com planos para a humanidade. Deus trabalha com as suas dispensações. E Ele muda ou Ele faz aquilo que melhor lhe apraz. Não convém ou compete ao ser humano discutir com o Criador. Compete a nós fazer o quê? Obedecer. Porque tudo que Deus planejou para a humanidade é bom, perfeito e agradável. E não passa disso. Número 2. O homem perdeu o seu corpo. Não mais podia comer da árvore da vida e começou a envelhecer. Até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Interessante que Deus não criou o ser humano para morrer, né? Por isso que Ele tem um plano de redenção para nós. Deus criou o ser humano eterno. Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem eternamente no paraíso. Mas acabou acontecendo. Deus foi pego de surpresa? Não. Foi. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer? Sabia. Por que Ele permitiu? Por que Ele permitiu? Aí alguém vai dizer assim: olha, para o bem aparecer, né? Para o bem aparecer, o mal tem que estar ali, não é isso? Só existe luz onde havia trevas, né? Porque, por exemplo, durante o dia, o sol está clarinho, lá alguém acende uma luz na rua? Não.
Mas quando a noite vem, então as luzes são acesas. Para Deus, não havia necessidade disso. Para Deus mostrar o seu poder e tudo que Ele é, Ele não precisava do inimigo para fazer isso. Mas só que Ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu, o ser humano foi testado. E no seu primeiro teste ele falhou. Deus simplesmente deu ali, algumas instruções. Olha, você tem tudo aqui. Você tem esse jardim enorme. Agora, aquela árvore ali, você não come o fruto dela, não. Toca não, deixa ela ali. Já tinha duas, né? Aquela ali não toca não. Já inventaram umas outras aí, tá, irmão? Mas por enquanto a Bíblia diz que só tem duas. Mas inventaram umas outras. Vocês vão ouvir falar um outro aí. O tempo vai passando, aprendendo. A árvore da vida, né? E a árvore do conhecimento, né? A árvore da ciência. É isso? A árvore do conhecimento foi que o homem comeu. Né? E se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. Né? E então, antes que isso acontecesse, então Deus tirou, ele por misericórdia, tirou dali do paraíso. Mas Deus tinha dado uma sentença, no dia que comesse, ele ia morrer. E espiritualmente falando, o homem morreu mesmo. Tá? Para as mulheres aí, Paulo, ele fala que não foi o homem que pecou, tá? Foi a mulher que pecou. E ela levou o homem a pecar, viu? Mas de uma forma ou de outra, os dois pecaram. Tá? Porque Adão, ele sabia de tudo que ia acontecer, ele tinha autoridade sobre a mulher. Né? E quando ela chegou ali e dizendo o que tinha acontecido, ele poderia ter dito, olha, não, eu não vou fazer, não vou mexer com não. Né? A mulher vai fazer uma situação ali, e ela fala, não, peraí, você faz sozinho, eu não. Mas aí ele foi também, então... Né? Os dois caíram, porém Deus já tinha um plano preparado. Tá? Deus já tinha um plano preparado. Número 3, o homem perdeu a terra. Perdeu o domínio sobre a terra. A terra só produz o que lhe é necessário para a sua subsistência mediante trabalho árduo. Aparecem mato e pestes, enfermidades e pragas. A terra passou para debaixo do controle de Satanás. Alguém diz assim, irmão, a Bíblia diz que o homem vai comer o seu suor. Né? Mas nós sabemos, irmãos, que isso foi uma sentença. Não era esse o plano de Deus. Não era esse o plano de sairmos por aí, tendo que trabalhar feito uns malucos, de noite, de dia, domingo, sábado, enfim. Não. Na verdade, o trabalho que Deus tinha dado para o homem ali era cultivar a terra e guardar ela, né? Proteger, enfim, era aquilo ali. Aquele trabalho tranquilo, fruta, animal bonito. Porém, com a desobediência, vem o trabalho árduo, suor e tudo, e planta e às vezes não colhe, né? Aquele salário abençoado, né? Isso é sentença. Tá? Sentença por causa da desobediência. Se o resultado maléfico do pecado é tríplice, então a redenção também deve ser tríplice. A redenção é um processo que começou no Calvário. Tem prosseguimento pela pregação do Evangelho e que terá sua consumação no dia do Senhor. Os principais acontecimentos da redenção são a conversão, que é a salvação da alma, a ressurreição, que é a redenção do corpo, e a segunda vinda de Cristo, que é a redenção da terra. Né? Quando ele criará novos céus e nova terra. Sabemos que essa segunda vinda aqui, 2 etapas. Tá? Para nós que somos pré-milenistas, a vinda de Jesus vai ser em 2 etapas. Primeira, secreta, levando a igreja. E a segunda, todo olho verá para o final da grande tribulação. A ressurreição corpórea. O texto mais claro do Antigo Testamento sobre uma futura ressurreição corpórea está em Daniel 12:2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
outros para vergonha e horror eterno. Tanto Jesus como Paulo confirmam este ensino no Novo Testamento. Está lá em João, capítulo 5 e Atos 24. No entanto, Daniel não é o único profeta a falar desta esperança. Isaías também profetizou sobre a ressurreição física. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. Os mortos são os que dormem no pó, e a ressurreição os acordará. Mudando a metáfora, Isaías retrata a terra como dando à luz. O túmulo é um útero, e um dia os mortos surgirão numa vida corpórea. No fim dos tempos, haverá mais de uma ressurreição? Pergunta. Sim, haverá mais de uma ressurreição, além daquelas que aconteceram nos evangelhos, mas que não eram definitivas, das quais ainda virão. Né? Essas ressurreições que a gente fala ali nos evangelhos, do filho da viúva, né? Lázaro, essas pessoas nós sabemos que elas voltaram a morrer, né? E só vão ressuscitar quando a igreja for arrebatada ou para o juízo final. Em Apocalipse 20, verso 4 ao 6, onde a frase "esta é a primeira ressurreição", refere-se ao versículo 4, e a ressurreição da vida, João 5, 29, e também a ressurreição do justo, Lucas 14, 14. É uma ressurreição dentre os mortos, ou seja, mostra que são tirados de entre os mortos. Isso porque os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo, mas uns, os justos, são tirados de entre os ímpios. Né? Falamos sobre isso com relação ao arrebatamento da igreja e a reunião dos santos com a igreja. A primeira ressurreição não é um evento único. Ela descreve a ressurreição dos justos em diferentes períodos, em 3 partes. A primeira parte inclui a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 23, que é as primícias, ou mostrando como será com os mortos. A segunda parte inclui a ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda, quando ele vier arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A terceira parte inclui a ressurreição das 2 testemunhas, cujos corpos ficarão nas ruas de Jerusalém, né? Apocalipse 11, 11, e a ressurreição dos santos mortos ou martirizados durante a tribulação, os quais são descritos aqui nesta passagem. Veja também Daniel 12, 2. Então são as ressurreições que a Bíblia apresenta. Por exemplo, quando nós falamos da ressurreição de Jesus, né? Jesus aparece com o seu corpo perfeito, não é isso? Perfeito. Do jeitinho que eles viam ele, até bem antes de ser preso, né? Ele não estava desfigurado, não estava magro, não. Ele estava com o seu corpo perfeito. Tanto é que alguns nem o reconheceram. Né? Lembram lá no domingo de madrugada, quando não reconheceram Jesus? Maria mesmo, né? Foi Maria Madalena, não é essa? Foi a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição? Ou tem outra pessoa? Acho que foi Maria Madalena mesmo, né? Ela não o reconheceu. Por vários fatores. Mas quando ele falou com ela, ela o reconheceu. Por quê? Qual foi a última vez que Maria Madalena tinha visto Jesus? Quando ele estava sendo crucificado, inclusive. Sangue quase todo derramado, enfim. Isaías fala isso lá no capítulo 53, né? Ele não tinha aparência. Né? Quem olhava para ele virava o rosto. Nada. Mas quando ela o vê, ali ele está pleno, seu corpo perfeito. E é assim que nós iremos comparecer juntamente com ele. A segunda ressurreição, essa ressurreição pode ser chamada de ressurreição para condenação, João 5, 29, ou dos ímpios.
ou seja, dos condenados, vão ressuscitar após os 1000 anos do reino de Cristo. Os outros mortos refere-se a todos os incrédulos de todas as eras que serão ressuscitados no final do milênio para estarem diante do julgamento do grande trono branco. Não lemos nada de salvação para os que ressuscitem nessa parte. Ok? Pois bem, nós estamos quase aqui concluindo. Irmãos, quando João ele fala a respeito de que ele viu diante do grande trono branco, em pé, grandes e pequenos, o que ele queria dizer com essa afirmação? Grandes e pequenos seriam homens importantes, homens grandes, importantes, não em tamanho, e homens simples? Os estudiosos dizem que os grandes são os demônios, ou os anjos caídos, e os pequenos, seres humanos. Dá até para entender, né? Porque não comparecerão todos? Ou os demônios não comparecerão para serem julgados? Sim. Serão. Mas não já estão condenados? Sim. Mas os ímpios que comparecerem diante do trono branco também já estão condenados. Mas eles vão ser transferidos do inferno para o lago de fogo. Às vezes tem alguns termos dentro do Apocalipse que nós temos alguma dificuldade em entender em alguns momentos. Mas nós não precisamos ficar preocupados. O que nós precisamos fazer? Continuar lendo, estudando, pedindo orientação a Deus, né? E pedindo alguma informação a alguém que possa nos fornecer para que nós possamos então entender um pouco melhor, tá certo? Quem já tem aí as suas perguntas preparadas, na próxima terça-feira, próxima terça-feira é feriado. Podemos ter aula ou não? Sim, né? Ou alguém vai viajar? Mas quem viajar vai ter que voltar, né? Na terça-feira de noite, quem trabalha no outro dia, né? Mas, então nós vamos falar na próxima aula os eventos escatológicos de Mateus 24 e 25. Vai ser uma aula mais extensa, bem maior do que essa, onde vai ter muita coisa que vai ser esclarecida aí nessa próxima aula. Muito bem. Tem alguma pergunta? Sim? Tem aqui. Sim. Se você tiver dúvida, Sim. porque a Bíblia fala sobre anjos, e aqui eu tenho uma pergunta assim, o livro de... O Walter está me chegando ali. Sim, vai lá. No livro de Lucas, a Bíblia fala que Gabriel apareceu e falou para... Não sei se tu lembra Gabriel, que é enviado de Deus. A cidade de Galiléia, né? E falou para Isabel que ela ia ter um filho, né? Que era João Batista, né? Sim. Esse Gabriel, que é um anjo. Mas no capítulo 6 de Juízes, a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor. Que diferença faz do anjo, o anjo Gabriel ter aparecido Para Isabel. a Isabel e o anjo do Senhor apareceu a Gideão? E que anjo é esse? O anjo Gabriel e o anjo do Senhor. O que quer dizer esses dois? Olha, algumas passagens, elas não têm diferença, tá? Pode ser que lá em Juízes não tenha dado o nome, né? E lá em Lucas deu-se o nome a esse anjo, né? Esses nomes são terrenos, tá? Esses nomes que nós damos aí, Gabriel, Miguel,
Abadiel, enfim, tudo El. Né? Está vendo que El, por que El? El é o nome de Deus, é o nome mais próximo de Deus, né? Deus também não tem nome, né? É o nome mais próximo da divindade, El. Então, pode ser que, como dissemos, em um momento, em uma passagem, o escritor não tenha dado nome ao anjo, porque todos os anjos são de Deus, né? E em outra passagem tenha dado nome. Porém, alguns acreditam que, dependendo de como foi escrito, esse anjo era o próprio Senhor Jesus. Em alguns momentos, na Bíblia, essa palavra anjo está em letra maiúscula, ou início maiúsculo, né? Então, às vezes, esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Mas não é sempre que é isso. Tá? Então, o mais provável é que em uma passagem tenha se dado o nome do anjo e na outra não tenha nem se referido ao nome do anjo. Pode ser o mesmo anjo. Tá? Mais alguma? E a outra pergunta no livro de Mateus, capítulo 24, fala acerca do aparecimento de Jesus sobre as nuvens. Sim. E a nação, vamos contemplar ele, os escolhidos. Isso quer dizer que essas pessoas que o senhor estava falando aí, que não conheceu a palavra, há a possibilidade dessas pessoas reconhecerem que Jesus, no caso, veio para alimentar ele, conhecer o Jesus como superando, mesmo ter conhecido a palavra. Nós só vamos esclarecer esse ponto, mas esse evento de Mateus 24 é para a próxima terça-feira. Mas esse momento em que Jesus vai aparecer sobre as nuvens e todo o olho o verá, vai ser o final da grande tribulação. Ok? Aí, todo o olho o verá, porque ele vai vir, né, nas nuvens, não vai pisar na terra, vai vir sobre as nuvens, de uma forma gloriosa, e todo o olho o verá, e toda a língua vai confessar, não, realmente esse é o tal Senhor Jesus, que eles falavam tanto e nós não acreditávamos. Só que, infelizmente, né, ali já vai ser um pouquinho tarde demais. Tá? Mas as pessoas que vão ver Jesus são aquelas que estarão vivas, tá? No final da grande tribulação. São, né, um número bem reduzido, nós acreditamos. Mas as que vão ver Jesus são aquelas que estarão vivas ali na tribulação. Aqueles que morreram sem Jesus, que não acreditaram, continuarão ainda aguardando o comparecimento diante do trono branco. Aí lá eles vão ver. Mas não vai ter tempo para ajoelhar nem nada, é só lago de fogo mesmo. Obrigado. Mais algum? Sim? No reino milenar haverá morte. Provável. Provavelmente haverá pecado. Sim. Pode-se afirmar que haverá também salvação? Sim. Durante o reino. O milênio vai ser uma aula exclusiva que nós vamos ter também, né, a respeito do milênio. Mas só te adiantando, no milênio eu tinha muitas dúvidas a respeito do milênio. Mas no milênio vai ter sim alguns pecadores ainda, né? Vai ter morte, né? E mais o que você perguntou? Se haverá salvação. Conversão, sim, salvação, sim, também, sim. Conversão, salvação, vai ter sim. Porque os judeus estarão encarregados de pregar o Evangelho. E aí vai cumprir a profecia de Joel, né? O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. Vai ser toda a carne? Vai ser derramado sobre toda a carne, né? E os pessoas, e tudo. As pessoas ainda terão a oportunidade, né, de aceitarem ou não. É bem provável que durante o milênio elas aceitem, mas no final, quando Satanás for solto... Isso quem tiver vivo. Sim, porque no milênio poucas pessoas vão morrer. Vão morrer, mas poucos, né? Bem poucos. Não, quem disse que conseguir sobreviver até o milênio. Eles passaram pela grande tribulação, né? Mas no milênio vai haver muito nascimento, são 1000 anos, né? Vai haver muito nascimento, né? Você imagina que está lá 800 anos, 900 anos. Eu tinha essa dúvida de comentar também, se haverá nascimento. Mas nós vamos ter uma aula exclusiva somente para o milênio, para a gente tratar sobre isso. Mas vai ter isso. Tudo isso que você perguntou: salvação, morte, né, e pecado.
infelizmente, vai ter no milênio. Tá? A gente acreditava, muitos acreditavam que não haveriam essas coisas, mas vai ter sim. Os pecadores costumados. Né? Lembra que a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro? Se não houvesse desobediência, não haveria necessidade de reger com cetro de ferro. Né? Ele poderia simplesmente estar ali, tranquilinho, mas ele vai reger com cetro de ferro. E aqueles que desobedecerem ao Rei Supremo, eles serão punidos severamente. Por quê? Porque o milênio vai ser um governo de justiça completa, justiça plena na terra. Tá? Alguém pode até desobedecer, mas ele será punido severamente com justiça, com imparcialidade. Certo? Nós vamos tratar dos assuntos pormenores na próxima aula aqui, somente sobre milênio. Certo? Amém? Na próxima